E aí, pessoal, tudo bem? Belezinha? Ó, estamos aqui novamente. Estou gravando esse vídeo aqui para falar sobre a aula do dia 24, né? Os exercícios propostos no dia 24, que foram os exercícios a partir do número 6 aqui, né? Da sessão Rumo ao Enem de vocês. Então, começa com esses exercícios 6 e 7 propostos a partir desse texto, né, que fala aí que vai comparar a idade da Terra, que são bilhões de anos, né, 4,5 bilhões de anos, com uma pessoa de 45 anos e faz comparações. A Terra teria 42 anos quando uma pessoa, quando a 42 anos, quando começou a florescer os primeiros vegetais, a Terra já tinha 42 anos, né? Desculpa aí que eu estava lendo pelo vídeo aqui, fica difícil. E aí vai falando outras coisas. Aí eu até marquei aí, ó, cerca de uma hora, então faz só uma hora na vida de um cara de 45 anos e que viu começar a plantar e a colher. Então, o que é isso? A agricultura, pessoal. Quando ele fala aqui a prática de agricultura no exercício 3, né? 6, o texto permite concluir que a agricultura começou a ser praticada há cerca de... E aí, essas continhas que vocês têm que fazer. Quebrem a cabeça, pensem bastante, esse exercício é bem difícil. O importante é tentar entender que tem uma comparação entre a idade real da pessoa, a idade real da Terra e a idade de uma pessoa de 45 anos, né? Ele faz esse comparativo aí, tá bom? É bem difícil o exercício 6, tá? O 7 também faz uma comparação, só que pensando no Big Bang, né? Se a Terra tem 4,5 bilhões de anos, comparado a uma pessoa de 45 anos, e agora vamos pensar, o Big Bang tem 15 bilhões de anos, quanto seria a idade desse cara aí? Quantos anos ele teria que viver para chegar nesse mesmo tempo aí? Então, quanto nessa comparação de 4,5 bilhões de anos com 45 anos, né? Quantos anos seriam para chegar nesses 15 bilhões, para a gente ter essa comparação com os 15 bilhões? Exercício 7 é bem mais tranquilo, é bem mais facinho, o 6 é bem difícil, tá? Então nós vamos... primeiro eu vou passar todos os exercícios. Aqui tem o exercício número 8, exercício bem facinho, fala um monte de coisa, mas o importante é lá a distância que o asteroide passou da Terra é 325 mil quilômetros. E ele quer saber, com base nessas informações, a menor distância que o asteroide passou na superfície da Terra. Ele mexe, ó. O que é isso aqui? Número científico, notação científica. É só passar para notação científica, bem facinho. E o número 9 é um pouquinho mais difícil, mas tem que ter uma leitura importante, porque ele fala lá dos quadrados dos perímetros de translação dos planetas são proporcionais aos cubos dos semi-eixos maiores de suas órbitas. Muito difícil entender tudo isso. Mas aí ele te fala o que é o T, o que é o D e o que é o K. E aí você tenta montar. Aqui eu vou dar uma pausa nesse vídeo, porque até então eu passei essas questões, vocês propõem, tentem fazer, quebrem a cabeça. Aí agora eu vou entrar com um encaminhamento das questões. Então, quem quiser fazer sem ver os encaminhamentos, que eu acho que é o mais importante indicado, primeiramente, pare o vídeo agora e daqui a pouco você dá um pause aí e depois vocês voltam, que eu já vou na sequência aqui falar sobre os exercícios. O exercício 6 já vou resolver para vocês, que é bem difícil. E aí eu dou o encaminhamento dos outros. Eu acho que tem alguns outros que eu resolvo também. Vamos lá. Então, para quem não quer, pare o vídeo agora, tá? Vamos lá. Então, rumo ao Enem, tá? Matemática B, olha lá. Idade da Terra, 4,5 bilhões de anos, né? Vamos passar esse 4,5, vamos tirar essa vírgula, 45 vezes 10 a oitava, não é mais 10 a nona, aumentei o número, diminuo a potência lá. Idade de uma pessoa, 45 anos. Há cerca de uma hora, colher e plantar. O que é colher e plantar? Agricultura. Então vamos lá. Aí a gente faz a regrinha de 3. Qual que é a regrinha de 3? É 45
4,5 bilhões de anos está para quantas horas? Se eu falei que em 45 anos é 1 hora. Então, naquele cara fictício lá, 45 anos é 1 hora. 1 hora lá do cara fictício, quantas horas é na realidade lá do 4,5 bilhões de anos? Então, nisso vocês tentem fazer, aí vocês fazem uma regra de 3 e chegaram em x igual a 10 à oitava, não é isso? 10 à oitava horas. Mas ele quer em anos. Então o que a gente pode fazer primeiro? Falar que um ano tem 365 dias. 365 dias tem quantas horas? 365 vezes 24 horas. Então um ano, fazendo essa continha 365 vezes 24, 8.760 horas. Para ficar mais fácil, aí que vem o traquejo, aí que vem a experiência, né? Por isso que eu falei que é difícil. Dá para fazer usando 8.760, mas vai fazer uma conta bem quebrada e você vai querer saber que eles estão falando em acerca de, então é aproximado. E aí eu vou usar 10.000 horas. Então, um ano está para 10.000 horas, certo? 10,4 horas. Y está para 10 elevado à oitava, não é? Porque um ano está para 10 a quarta e y está para 10 a oitava. Resolvendo isso aí, a gente chega aqui. A idade correta é o quê? 10 a quarta. Beleza, pessoal? Então, a gente consegue entender que há 10 a quarta anos, então 10.000 anos atrás, que começou essa pandemia, desculpa, hein, tô com essa palavra na cabeça, a plantar e colher na terra, 10.000 anos apenas, beleza? Um exercício bem, bem, bem difícil, combinado? Qualquer dúvida, me procurem. Vamos para os outros agora. Exercício 7 é bem mais fácil. Fazendo essa mesma comparação de 45, 10 a oitava está para 45 anos, 150, 10 a oitava, que era o 15 bilhões de anos, 15 elevado a 10 a nona, e aí eu passei para 150, 10 a oitava, para ficar oitava e oitava aqui, para ficar mais fácil. Então, 150, 10 a oitava está para quanto? Então, se a Terra lá tem 4,5 bilhões de anos, o cara tem 45 anos, para se comparar com o Big Bang, quantos anos teria? Bem facinha a conta, 45. Eu passo dividindo aqui, por isso que eu não faço a conta, ó, 150 e 45, corto 45, 45, 10 a oitava com 10 a oitava, sobra o quê? 150, então 150 anos. Big Bang foi muito mais tempo, muito antes do surgimento da Terra, beleza? E o oitavo, pessoal, não devia nem ter resolvido para vocês, mas é bem facinho, né? Vamos dar uma olhada lá de novo. É a distância que o asteroide passou da Terra, e aí eu entro aqui, que é 325 mil quilômetros, 325, 10 a terceira quilômetros, vírgula imaginária aqui, ando 2 para transformar em notação científica, então eu aumento aqui 10 a segunda, aí bases iguais, o que eu faço com os expoentes? Somo 10 a quinta, a resposta está aqui. 3,25, 10 a quinta, beleza? Tranquilo? E o último, vou deixar para vocês pensarem um pouquinho, é sobre o Kepler, né? Ele fala lá, os quadrados dos perímetros de translação dos planetas são proporcionais aos cubos dos semi-eixos maiores das suas órbitas. Então lá, T, ele fala lá no exercício que é o perímetro de translação do planeta, D, semi-eixo maior de sua órbita, e K, constante de proporcionalidade. E aí quando ele fala os quadrados, vamos ficar aqui melhor, os quadrados dos perímetros está aqui,
Então, os quadrados, quadrado, perímetro ao quadrado. Vou ajudar vocês, porque se não é fácil a interpretação. São proporcionais. Proporcionais está para o quê? Os cubos dos semi-eixos maiores. Olha os semi-eixos aqui. Então, t elevado ao quadrado está para d elevado ao cubo igual a k, porque eles são proporcionais, então tem uma constante de proporcionalidade. Tudo que é proporcional tem uma constante de proporcionalidade. Aí a gente resolve, ó, passa o d para lá, né? Multiplica o d com o k, d ao cubo. E aí que eu tenho que fazer? Extrair a raiz quadrada aqui. Eu extraindo a raiz, eu posso cortar. Vai sobrar só t. E a resposta aqui eu tenho, pessoal. Sobra só t. Sobra só t. E aí é t igual a quanto? O que acontece com isso aqui? Eu posso separar as raízes, lembra? E aí, dica, separar as raízes. E aí, dica, continuo fazendo. K, eu posso, em vez de chamar de raiz elevado a meio, e aqui d ao cubo elevado a meio. Aí, o que eu faço aqui? O que acontece aqui? Eu junto, multiplico, e aí você olha lá na resposta e vai resolver. Belezinha, pessoal? Então, foram os exercícios propostos para essa semana. Semana que vem a gente volta, tanto no dia 30 quanto no 31, que temos aula, né? E aí eu tenho uma outra proposta para vocês, mais tranquila, de uma pesquisa, e aí vai ficar bem mais tranquilo para vocês, beleza? Então, um abração para todos aí, bons trabalhos e bom descanso também. Um abraço, mas não vamos esquecer de fazer os exercícios. Um abraço, valeu, tchau, tchau.